Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Kleber Paganelli, aqui do curso Rico Domingues. Estou aqui para apresentá-los o nosso curso de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho para o TRT 4ª Região, Rio Grande do Sul. Você que está aí se preparando já há algum tempo, você que está começando seus estudos agora, convido então você a fazer parte dessa nossa equipe aqui, dos nossos alunos que estão aí pelo Brasil afora e vão então aprofundar a matéria aqui do Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Muito bem, só para nós nos organizarmos e para que vocês possam entender a dinâmica do nosso curso. Nós vamos trabalhar em 4 encontros para técnico, 4 encontros para analista. Esses encontros, o conteúdo é comum. Teremos um encontro adicional para o analista, porque o conteúdo é um pouco maior. Então nós teremos, tanto em Direito do Trabalho quanto em Processo do Trabalho, são 4 encontros de conteúdo comum, e aí o analista terá um encontro a mais, porque tem um conteúdo adicional. Além desses 4 encontros, em que nós vamos discutir o conteúdo teórico da matéria, nós teremos mais 3 encontros de resolução de questões, tanto em Direito do Trabalho quanto em Processo do Trabalho. E esses 3 encontros, então, também, tanto técnico quanto analista, e o analista, naquele último encontro a mais, também nós vamos trabalhar, além do conteúdo teórico, resolução de questões. Nas nossas aulas específicas de resolução de questões, que são 3 encontros, repito, tanto para analista quanto para técnico, tanto em Direito do Trabalho quanto em Processo do Trabalho, nós vamos focar a nossa atenção na FCC, que é a banca organizadora. Então, eu já chamo a atenção para os senhores que é extremamente importante nós dedicarmos uma parcela do nosso tempo às questões, por isso que nós optamos por dividir o curso dessa forma, porque de nada adianta você estudar o conteúdo teórico, e é muito comum acontecer isso, a gente percebe que tem alunos que conhecem a matéria, mas aí quando se depara com alguma outra questão, acaba se complicando, porque a banca trouxe de uma forma um tanto diferente aquele assunto, e já antecipo, a FCC, nessas nossas matérias, em especial o Processo do Trabalho, ela tem por hábito, no enunciado da questão, trazer uma historinha hipotética. Então, conta uma historinha, inclusive a gente vai ver daqui a pouquinho, eu vou tratar um tema aqui com vocês para a gente perceber como será a dinâmica das nossas aulas. Então, traz uma historinha hipotética no enunciado e aí pergunta, com base na CLT ou com base em entendimento do TST, resolva ou assinale a alternativa correta, com base no caso hipotético. Então, nós precisamos resolver questões. Uma média, mais ou menos, né? Não exatamente isso, mas uma média de 50 questões por aula, naquelas nossas aulas de resolução de questões. Nós vamos, então, gravar as aulas até a véspera da prova, de modo que você vai ter acesso a todas as aulas até a véspera da prova. E é claro, pessoal, depende não só de nós aqui, como também, e em especial, de vocês aí do outro lado. Vocês receberão a apostila em PDF, tanto Direito do Trabalho quanto Processo do Trabalho, com questões, e aqui em sala também eu vou utilizar aqui o recurso dos slides. Inclusive a gente vai trabalhar um assunto aqui de Processo do Trabalho já na sequência. Tá? Então, resumidamente, esse é o nosso panorama, né? Encontros 4 Direito do Trabalho, 4 Processo do Trabalho para analista e técnico. Analista vai ter um encontro adicional porque tem um conteúdo a mais. Depois também 3 encontros para cada um, técnico e analista, em relação à resolução de questões. E já chama atenção, resolução de questões o bicho pega. A gente vai trabalhar as questões na forma como vocês terão aí no material, e a ideia é o máximo possível. Vai ser uma média de umas 50, como eu falei, o máximo possível aí de questões para que você chegue na prova e não seja surpreendido. Isso que é interessante. Muitas vezes a gente vê os alunos comentando, a prova foi fácil. A gente, né, foi tranquilo. Não é que foi fácil, foi tranquilo. Isso dependeu do quê? Do seu empenho, da sua dedicação. E muitas vezes, de tanto você resolver questões, chega lá no dia da prova, é a mesma banca, às vezes, né, a criatividade do examinador ela se esgota. Então a banca acaba que repete muitas questões, talvez não exatamente na sua literalidade, mas muito parecida em concursos anteriores. Então daí porque é interessante a gente resolver muitas questões dessa banca FCC, que é o caso. Muito bem, então vamos aqui para... Eu separei um assunto bem interessante, sempre cai em prova, tem grande chance de cair aí na sua prova, que é o assunto competência territorial, ou ratione loci, que é a competência em razão do lugar. A pergunta é muito simples. Onde o empregado deve
propor a reclamação trabalhista. Onde ele deve ajuizar a sua reclamação? Eis a questão. Então, competência em razão do lugar, ao lado da competência em razão da matéria, que é importante, mas isso a gente vai ver em sala. Competência em razão do lugar, vejam, artigo 651 da CLT é que trata da matéria. No artigo 651, nós temos, percebam, a redação original dele. Se você está usando um vademecum, qualquer editora que seja, ela já faz uma certa adaptação no texto da CLT, porque, vejam, ele começa dizendo assim, a competência das juntas de conciliação e julgamento, percebam, toda vez que aparecer isso na CLT, leia-se varas do trabalho. Porque essa é a redação original, eu fiz questão de manter aqui só para chamar a atenção. O texto original da CLT ainda é esse, as juntas de conciliação e julgamento, que deixaram de existir em 1999 por força da emenda 24 de 99, em que foi extinta a chamada representação classista, junta porque eram 3 juízes, logo formava uma junta, um representava os empregados, uns empregadores e o juiz do trabalho propriamente dito. Então eram 3, e aí formavam a junta. Então o texto da CLT na matéria processual, ela sempre trabalha na lógica da junta. Mas aí você olhando a sua CLT, é provável que a própria editora já tenha substituído isso aqui por vara do trabalho. Então, a competência das varas do trabalho, ela é determinada pela localidade onde o empregado, seja ele reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador. Esse é o ponto, onde ele prestar serviço ao empregador, ainda que tenha sido contratado no outro local ou no estrangeiro. Então vejam que tranquilo que é, nesse primeiro momento, perceber competência em razão do lugar. O empregado trabalhava na cidade A, morava na cidade B e a empresa tem a sede na cidade C. É exatamente nesses moldes que a FCC costuma fazer as questões. Só que aí ela coloca cidades, ela nomina, ela coloca lá cidade tal, cidade X, Y, morava aqui, a empresa tinha a sede lá, enfim. Você já sabe qual é a nossa regra? Local da prestação de serviços. Essa é a regra de competência em razão do lugar. Só que aí é claro que tem várias exceções, porque muitas vezes o empregado presta serviço em vários lugares, certo? Então a gente tem que perceber as exceções, e nós já temos uma exceção no parágrafo 1º do mesmo 651. Vejam que ele diz, quando a parte no dissídio for agente ou viajante comercial, um empregado que viaja por vários lugares, a competência será da junta, leia-se, da vara, da localidade em que a empresa tenha agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado. Então vejam, ele viaja em todo o estado de Santa Catarina, ele viaja em todo o estado do Rio Grande do Sul. Aí fica difícil você ir pelo caput do artigo 651. Ele diz local da prestação de serviço. Tá, mas ele presta serviço em vários lugares, ele é um viajante. Vamos para o parágrafo 1º. Qual é a regra? Ele vai propor ação onde a empresa tem uma agência ou uma filial. E a esta ele esteja subordinado. Ele cumpre ordens, ele se volta sempre para essa agência ou para essa filial. E se não tiver agência ou filial naquele estado, por exemplo? Na falta, não havendo agência ou filial, será competente a vara da localidade ou da localização em que o empregado tenha domicílio ou localidade mais próxima. Isso tudo para facilitar a vida do empregado. Então vejam, estamos aqui em Santa Catarina, estou aqui em Florianópolis. Esse empregado, ele mora aqui em Florianópolis. Ele viaja todo o estado de Santa Catarina. A empresa não tem filial aqui em Santa Catarina. Fica lá no Acre, a sede da empresa, por exemplo. Onde ele vai propor a reclamação? Bom, como não tem agência ou filial, aqui ele está subordinado, o que diz a CLT? No seu domicílio, Florianópolis, ou localidade mais próxima. Imagina que Florianópolis não tivesse sede, não tivesse vara do trabalho, localidade mais próxima. Tranquilo, parágrafo 1º. Aqui a gente costuma dizer que o empregado viaja. Vejam o que temos no parágrafo 3º desse mesmo 651. Eu pulei o segundo, é proposital, depois a gente fala. O terceiro, vejam o que ele diz. Em se tratando de empregador que promova a realização das atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar a reclamação onde? Duas hipóteses, vejam, no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços. Se aqui o empregado é quem viaja, aqui vejam, eu costumo dizer
a empresa viaja também. O exemplo clássico que a doutrina traz para a gente perceber isso, um circo. Vejam, ele foi contratado pelo circo numa cidade, estava aqui em Florianópolis, por exemplo, e saiu com o circo viajando o Brasil afora. Então vejam, ele está agora lá em São Paulo. E aí teve algum problema, saiu, quer entrar com uma reclamação trabalhista. Onde ele pode entrar com a reclamação? Primeira hipótese, ele resolveu voltar para Florianópolis. O circo está indo, está lá no Rio de Janeiro já, por exemplo. Ele pode entrar com ação aqui em Florianópolis? Pode, porque vejam, é uma empresa que presta serviço fora do local da contratação, mas ele pode entrar com ação onde ele celebrou o contrato. No meu exemplo aqui, Florianópolis. Ou vejam, ele estava lá em São Paulo, ele não pode entrar lá, já que ele estava prestando serviço lá, também pode entrar lá. Então não é obrigatório, nesse caso, ser apenas em um lugar, pode ser em um ou em outro. Um outro exemplo que costuma aparecer muito é em relação a feiras. Empresas que fazem feiras, né? E aí viajam vários estados do país ou várias cidades, feiras dos mais variados gêneros, né? Então, também entraria no exemplo do circo aqui. E a última hipótese é a seguinte: e o empregado que foi contratado aqui no Brasil para trabalhar numa filial dessa empresa lá na Alemanha, por exemplo? Aqui nós temos duas questões a discutir. Primeiro, ele pode entrar com ação aqui no Brasil? Segundo, qual é a lei que vai ser aplicada? Vamos lá, é o parágrafo 2º que está aqui na sequência. Vejam, a competência das varas do trabalho estabelecida nesse artigo, ou seja, tudo que a gente falou aqui em relação ao 651, estende-se, se aplica aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro. Ou seja, Brasil também tem competência nessas hipóteses. Vejam um detalhe, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional em sentido contrário. Então só fica atento nesse detalhe. Sendo ele brasileiro, estava numa filial da empresa na Alemanha, saiu, teve algum problema, ele volta para o Brasil, pode entrar com ação aqui no Brasil. O problema aqui é que não está claro onde aqui no Brasil. Então, a princípio, o examinador não poderia cobrar esse detalhe, penso eu, porque a CLT não responde essa questão. A doutrina é um pouco divergente. Alguns diriam aqui no Brasil onde a empresa tem a sua sede ou aqui no Brasil onde ele celebrou o contrato com a empresa aqui no Brasil. Mas vejam que não há uma resposta pronta na CLT. O maior cuidado, eu diria, em relação a esse parágrafo 2º é qual a lei a ser aplicada. A gente sabe que ele pode entrar aqui no Brasil. Qual a lei a ser aplicada? A brasileira ou a lei alemã, que era o local onde ele estava prestando serviço? Vem para cá, uma súmula do TST, ela dizia o seguinte, ó, súmula 207. Conflito de leis trabalhistas no espaço princípio da lex loci executionis. A relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes no país da prestação de serviço e não por aquela no local da contratação. Então, pelo texto da súmula, qual seria a lei a ser aplicada? Ele entrando com ação aqui no Brasil, mas a lei seria a lei estrangeira, a lei alemã. Cuidado. Pulo do gato. Essa súmula foi cancelada em 2012. Ou seja, esquece essa ideia de que vai ser aplicada a lei estrangeira. Muito bem. O que se aplica então? Sempre que for mais benéfica, aplica a lei brasileira. Sendo mais benéfica, aplica a legislação brasileira. Isso a gente vai aprofundar nas nossas aulas, tem uma lei específica que trata da matéria, mas saibam desde logo, não será a lei estrangeira de imediato, como dizia a súmula 207. Beleza? Vamos resolver aqui uma questão? Veja, uma questão agora da FCC. Eu fiz questão de trazer uma questão aqui de juiz do trabalho. Percebam, você olha juiz do trabalho, nossa, então o nível vai ser bastante elevado. Me acompanha aqui. Túlio, a ideia da FCC usar enunciado e contando historinha, vejam, bem extenso. Tudo isso aqui só para enunciado. Túlio, domiciliado em Dourados, celebrou o contrato de trabalho com a empresa Sigma Metalúrgica em sua sede, localizada no município de Campo Grande. O local de trabalho previsto em contrato foi a filial da cidade de Aquidauana. Após 3 meses de labor, o empregado sofreu acidente de trabalho, afastando-se por 5 meses para tratamento com percepção do benefício previdenciário. Uma semana após a sua alta junto ao INSS, o trabalhador foi dispensado. Quer dizer, ele voltou do INSS, da alta médica, a empresa mandou embora. Túlio consultou um advogado para ajuizar a ação trabalhista, pretendendo receber da empresa indenizações por danos materiais e morais
em razão da cirurgia e de sequelas decorrentes do acidente de trabalho. A competência territorial para a propositura da ação é da vara do trabalho de... Esse é o tipo de questão que você tem que fazer um esqueminha aí no lado da prova quando você estiver resolvendo. Então você colocaria lá, por exemplo, domicílio do Túlio, Dourados. Depois, a empresa fica onde? Ela tem a sua sede localizada onde? Município de Campo Grande. Local de trabalho, onde ele prestava serviços? Na filial da empresa em Aquidauana. Sem olhar as alternativas, qual é a localidade competente? O que nós temos como regra lá no 651 da Constituição da CLT? E aí vem para as alternativas. Ele deve propor onde? Em Aquidauana, por ter sido o local de prestação de serviços, conforme a determinação expressa na consolidação das leis do trabalho? E aí? A CLT diz que ele deve, como regra, propor no local da prestação de serviço? Claro que sim, o caput do 651, que a gente acabou de falar. Todo aquele enunciado elaborado lá para dizer que o local é Aquidauana, local da prestação dos serviços. Vejam, não é tão complexo assim, ainda que seja uma questão para juiz do trabalho, certo? Então, vou ficar por aqui, foi apenas um aperitivo do que a gente vai ter aqui ao longo do nosso curso, conteúdo teórico, resolução de questões. Certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado aí dessa pequena apresentação. A dinâmica das nossas aulas vai ser nesses moldes. Eu costumo trabalhar as aulas de uma maneira bastante informal, não é aquela coisa robotizada, que eu sei que aí do outro lado, né, fica aquela coisa maçante, etc. Você pode parar, fazer a pausa, volta depois, etc. A ideia é concentrar, foco nos estudos e a gente se vê então nas nossas aulas aqui desse curso. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção e até as nossas aulas então. Até mais!